Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Crônicas, nos capítulos 9, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 1 Crônicas 9. Todo o Israel está registrado nas genealogias. Elas encontram-se consignadas no livro dos reis de Israel. Em seguida, Judá foi deportado para a Babilônia, por causa de suas infidelidades. O povo de Jerusalém. Os primeiros habitantes que viverão em suas possessões e suas cidades eram israelitas, sacerdotes, levitas e os natineus. 6 Em Jerusalém, habitaram filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. 9 Dentre os filhos de Benjamim, Salo, filho de Mosolão, filho de Oduia, filho de Azana, e Jobânia, filho de Jeroão, Ela, filho de Ozi, filho de Mocore. 13 Entre os sacerdotes, Jedaia, Joiaribe, Joaquim, Azarias, filho de Eucias, filho de Mosolão, filho de Sadoque, filho de Maraiote, filho de Aquitobe, chefe da casa de Deus. 16 Entre os levitas, Semeia, filho de Hassube, filho de Esricão, filho de Reisebia, descendente de Merari. Entre os porteiros, Selum, Acube, Teumon, Aimão e seus irmãos, deles o chefe era Selum. Era ele ainda o guarda da porta do rei, ao oriente. São estes os porteiros para o acampamento dos levitas. Selum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Coré e seus irmãos. Finéias, filho de Eleazar, outrora tinha sido chefe deles, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Mosolamia, era porteiro na entrada da tenda de reunião. Esses guardas das portas tinham sido escolhidos em número de 212, registrados nas genealogias, segundo suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, tinham-nos estabelecido em suas funções. Eles e seus filhos estavam colocados à guarda das portas da casa do Senhor, das casas do tabernáculo. Havia porteiros nos 4 lados do templo, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que moravam nas aldeias, vinham para junto deles cada semana, cada um por seu turno. Os 4 chefes dos porteiros, que eram levitas, ficavam constantemente em função, tendo ainda que vigiar os depósitos e os tesouros da casa de Deus. Moravam ao redor da casa de Deus, da qual estavam encarregados da guarda, assim como do cargo de abri-la todas as manhãs. Outros se encarregavam da vigilância dos objetos do culto que inventariavam a entrada e a saída. Outros ainda cuidavam dos utensílios do santuário, da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e dos aromas. Os filhos dos sacerdotes compunham as essências aromáticas. Matatias, um levita, primogênito de Selum, o corita, tinha a seu cuidado as tortas que se coziam na sertã. Alguns de seus irmãos, filhos dos caatitas, estavam encarregados de preparar para cada sabate os pães da proposição. Eram estes, também, os cantores, chefes das famílias levíticas. Moravam nos apartamentos do templo, isentos de outras funções, para exercerem a sua, dia e noite. São eles os chefes das famílias dos levitas, segundo suas genealogias, moravam em Jerusalém. A genealogia de Saul. 44 O pai dos Gabaonitas, Jeiel, habitava em Gabaon. 1 Crônicas 10. O suicídio de Saul. Os filisteus combatiam contra Israel e os israelitas puseram-se em fuga diante deles. Muitos tombaram feridos de morte, na montanha de Gilboé. Os filisteus lançaram-se a perseguir Saul e seus filhos. Em seguida, o peso da luta voltou-se contra Saul. Disse então Saul a seu escudeiro: desembainha tua espada e transpassa-me, para que os incircuncisos não venham a ultrajar-me. Mas o escudeiro não o quis,
Tanto medo se apossava dele, então Saul tirou sua espada e atirou-se sobre ela. À vista de Saul morto, o escudeiro também se atirou sobre sua espada, e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos. Todos os israelitas que estavam na planície, vendo que os filhos de Israel recuavam e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. No dia seguinte, os filisteus, vindos para despojar os mortos, encontraram Saul e seus filhos estendidos na montanha de Gilboé. Despojaram-no, tiraram sua cabeça e suas armas, e as enviaram para anunciar as boas novas a toda a terra dos filisteus, diante de seus ídolos e do povo. Colocaram as armas de Saul no templo de seus deuses e suspenderam seu crânio no templo de Dagon. Todos os habitantes de Jabes em Galaade, ao serem informados de tudo o que os filisteus tinham feito a Saul, levantaram-se. Saul morreu por causa da infidelidade, pela qual se tornara culpado contra o Senhor, não observando a palavra do Senhor e por ter consultado necromantes. Não consultou o Senhor e o Senhor o fez morrer, transferindo assim a realeza para Davi, filho de Isaí. 1 Crônicas 11. O reinado de Davi, rei de Israel. Todo o Israel se reuniu com Davi em Hebron, e disse: Vê, nós somos teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul era rei, eras tu que conduzias os destinos de Israel. O Senhor, teu Deus, te disse: És tu que apacentarás Israel, meu povo, e serás tu o chefe de Israel, meu povo. Assim todos os anciãos de Israel vieram para junto do rei em Hebron, e Davi concluiu um pacto com eles em Hebron, diante do Senhor. A conquista de Jerusalém. Foi Davi com todo o Israel contra Jerusalém, isto é, Jebus, onde estavam os jebuseus, habitantes da terra. Os jebuseus disseram a Davi: Aqui tu não entrarás. Mas Davi se apoderou da fortaleza de Sião, isto é, da cidade de Davi. O primeiro, disse ele, seja quem for, que vencer os jebuseus, tornar-se-á chefe e príncipe. O primeiro que subiu foi Joabe, filho de Sarvia, e tornou-se chefe. Davi instalou-se na fortaleza. Ele fortificou a cidade ao redor, desde Milo até seus arredores, e Joabe restaurou o resto da cidade. Davi tornou-se cada vez maior, e o Deus dos exércitos estava com ele. Os principais guerreiros de Davi. Eis os chefes dos heróis que estavam a serviço de Davi e que o ajudaram com todo o Israel a assegurar seu domínio, a fim de fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor, com respeito a Israel. Eis o número dos heróis que estavam a serviço de Davi: Gesbaão, chefe dos 30, ele brandiu sua lança contra 300 homens e os abateu de uma só vez. Depois deste, Eleazar, filho de Dodô, o Aoi acento agudo TA, um dos 3 heróis. Estava ele com Davi em Fesdomim, onde os filisteus se tinham reunido para o combate. Lá havia uma terra plantada de cevada, e o exército fugia diante dos filisteus. Eles se postaram no meio do campo, defenderam-no e destroçaram os filisteus. 3 dos 30 capitães desceram a rocha, para perto de Davi, junto da caverna de Odolão, enquanto o acampamento dos filisteus estava levantado no vale dos Refaíns. Ora, Davi estava na caverna e havia uma guarnição de filisteus em Belém. Davi exprimiu um desejo. Quem me dará de beber, disse ele, da água da cisterna que está às portas de Belém? Os 3 homens atravessaram o acampamento dos filisteus e tiraram água da cisterna que está à porta de Belém. Eles tomaram e a levaram a Davi, mas Davi não quis bebê-la e fez dela uma libação ao Senhor. Deus me livre, disse ele, de beber semelhante coisa. Haveria eu de beber o sangue desses homens? Pois foi arriscando a própria vida que me trouxeram, e recusou bebê-la. Eis o que fizeram esses 3 bravos. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe dos 3. Era o mais considerado da segunda tríade e foi o seu chefe,
mas não se igualou aos 3 primeiros. Banaias, filho de Jojada, homem de valor e rico em altos feitos, originário de Cabseel, foi o que venceu os 2 filhos de Ariel, de Moabe. Foi ele também quem desceu e matou o leão na cisterna, num dia em que nevava. Foi ele ainda quem venceu um egípcio de 5 côvados de altura. Eis o que fez Banaias, filho de Jojada, que foi célebre entre os 3 valentes. Era mais considerado que os 30 valentes homens do exército. Azael, irmão de Joabe. Samô, de Aori. Hira, filho de Eises, de Tecoa. Abizer, de Anatote. Elede, filho de Baana, de Netofa. Etai, filho de Ribai, de Gabaa, dos filhos de Benjamim. Urai, dos vales de Gás. Jonatã, filho de Sage, de Arar. Aião, filho de Sacar, de Arar. Elifal, filho de Uer. Aia, de Felon. Naarai, filho de Asbai. Mibar, filho de Agarai. Seleque, o Amonita. Ira, de Jeter. Urias, o Iteu. Adina, filho de Sisa, filho de Ruben, chefe dos Rubenitas, e com ele 30 homens. Hanã, filho de Maca. Osias, de Astarote. Gediel, filho de Sanri. Eliel, de Maum. 1 Crônicas 12. Os aliados de Davi. Eis os que foram juntar-se a Davi, em Ciceleg, quando ainda devia conservar-se longe de Saul, filho de Cis. Eram arqueiros, exercitados em lançar pedras, tão bem com a mão esquerda como com a direita, e a atirar flechas com o arco. Seus chefes eram Aiezer, em seguida Joás, ambos filhos de Samá, de Gabaa. Samaías, de Gabaon, valente entre os 30 e chefe dos 30. Safatia, de Harufi. Eucana, Gesia, Azaril, Joezer e Gesbão, filhos de Coré. Joela e Zabadia, filhos de Jeroão, de Gedor. Homens valentes dos Gaditas passaram para Davi nas cavernas do deserto, guerreiros exercitados no combate, que sabiam manejar o escudo e a lança. Ezer era seu chefe. Masmana, o 4º. Eti, o 6º. Joanã, o 8º. Jeremias, o 10º. Eram estes os filhos de Gade, chefes do exército. Foram eles que atravessaram o Jordão, no 1º mês, quando o rio costuma transbordar em todo o seu curso, e que puseram em fuga todos os habitantes dos vales, a leste e a oeste. Houve também filhos de Benjamim e de Judá, que vieram aliar-se a Davi nas cavernas. Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse: Se é como amigos que vindes a mim, para me prestar auxílio, eu estou unido de coração convosco. Então o Espírito entrou em Amassaí, chefe dos 30, o qual disse: A ti, Davi, e contigo, filho de Isaí. Paz, paz a ti e aquele que te protege, porque teu Deus te presta auxílio. Davi recebeu-os e lhes deu um lugar entre os chefes do bando. De Manassés também passaram homens para o lado de Davi, quando ele foi, com os filisteus, fazer guerra a Saul. Contudo, não socorreram os filisteus, porque, depois de se reunirem em conselho, os príncipes dos filisteus despediram Davi, dizendo: Ele passará para o lado de seu mestre Saul, com perigo de nossas cabeças. Quando voltou a Ciceleg, homens de Manassés juntaram-se a ele: Ednas, Josabade, Gediel, Miguel, Josabade, Eliú e Salate, chefes de milhares de homens de Manassés. Ajudaram Davi contra os bandos de saqueadores, porque todos eram homens valentes, e foram chefes no exército. Todos os dias, vinham homens a Davi para auxiliá-lo, tanto que, por fim, ele teve um grande exército, como um exército de Deus.
O crescimento do exército de Davi. Este é o número dos homens equipados para a guerra que foram ter com Davi, em Hebron, para transferir-lhe o reino de Saul, segundo a ordem do Senhor. Filhos de Judá, portadores de escudo e lança, 6.800, armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, 7.100 valentes guerreiros. Dos filhos de Levi, 4.600. Jojada, chefe da casa de Aarão, com 3.700 homens. E Sadoque, jovem e valente guerreiro, e a casa de seu pai, 22 chefes. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000. Dos filhos de Efraim, 20.800 guerreiros conhecidos pela sua valentia nas suas famílias. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram nominalmente designados para ir proclamar Davi rei. Dos filhos de Issacar, que tinham o senso da oportunidade e sabiam o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zabulon, 50.000, em estado de ir para o exército, preparados para o combate, perfeitamente equipados com todas as armas, prontos para socorrer Davi, de coração resoluto. De Néftali, 1.000 chefes e, com eles, 37.000 homens levando escudo e lança. Dos Danitas, 28.600 homens, prontos para se pôr em linha de batalha. De Azer, aptos para o serviço militar e preparados para o combate, 40.000. E, do outro lado do Jordão, dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, em perfeito equipamento de armas de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, prontos para se formarem em linha de batalha, vieram de coração sincero a Hebron, para aclamar Davi rei de todo o Israel, e todo o restante de Israel estava igualmente unânime em aclamar Davi rei. Permaneceram ali, 3 dias com Davi, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado víveres. Ademais, os que moravam perto deles, até Issacar, Zabulon e Néftali, traziam-lhes víveres, sobre jumentos, camelos, mulas e bois, farinha, massa de figos, tortas de uvas, vinho, óleo, bois, ovelhas em abundância. Amanhã, dando seguimento às leituras da Bíblia, no primeiro livro de Crônicas, nos capítulos 13, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Paz e bênçãos a todos.